Se a salvação fosse apenas uma decisão sua, com certeza ela poderia ser perdida amanhã. Mas a Bíblia diz algo muito profundo sobre a sua salvação, porque ela nasceu não apenas como um plano de contingência, ela nasceu antes de tudo na eternidade. Veja que o apóstolo Pedro, em um único versículo, ele revela que a salvação não começou quando você e eu cremos, mas quando Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram agir juntos para concretizar a obra da salvação. O tema da nossa reflexão de hoje é a obra redentora trinitária, ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 2, onde Pedro diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Veja que interessante que Pedro ele está escrevendo para cristãos perseguidos e espalhados por todo o Império Romano. E começa nessa sua escrita afirmando que eles são eleitos, mas não são eleitos de qualquer forma, não. São eleitos segundo a presciência de Deus. Então, em primeiro lugar, a redenção ou a obra da salvação, ela começa com a presciência de Deus. E esta expressão presciência vem de uma palavra grega que é prognosis, que não trata de um mero conhecimento antecipado de fatos, mas de um conhecimento relacional, intencional e soberano do Pai eterno. Isso significa que a nossa fé não pegou Deus de surpresa, ou seja, quando cremos, Deus não foi surpreendido com isso, porque em Cristo nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Antes que você conhecesse o Evangelho, Deus já conhecia você. A salvação começa no coração eterno do Pai. A salvação, não é um ato de improviso da parte de Deus, e nem um ato acidental, mas fruto do eterno plano redentor do Pai. Veja que, em segundo lugar, Pedro afirma, ele diz que a eleição acontece em cooperação ou em santificação do Espírito. E aqui Pedro fala tanto da santificação instantânea e inicial, quando cremos em Cristo, como também da santificação progressiva ao longo de toda a nossa vida cristã, que é operada e realizada pelo Espírito Santo. Então, o Espírito não apenas convence do pecado, mas ele transforma a vida, ele separa, ele molda, corrige e conduz o cristão à semelhança de Cristo. A santificação não é isolamento do mundo, não é viver em uma vida monástica, uma vida excluída de tudo. Não, a santificação ela ocorre como uma mudança de dentro para fora. Veja que na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala da santificação e ele começa dizendo sobre a santificação no espírito, lá no interior, no homem interior, na alma e no corpo. Então a santificação ocorre de dentro para fora, conforme a obra do Espírito Santo. Mas por fim, Pedro encerra dizendo em terceiro lugar que nós somos levados ao centro do Evangelho, ou quando somos alcançados pelo Evangelho através da aspersão do sangue de Jesus Cristo. A salvação, ela foi gratuita para todos nós,
mas custou um alto preço, o preço do sangue de Jesus Cristo. Sem a cruz não poderia haver perdão. Sem o sangue não há redenção. E aqui está a força desse texto que o apóstolo Pedro apresenta, porque o Pai planejou a salvação, o Espírito Santo a aplicou e foi o Filho, Jesus Cristo, quem pagou o preço. Não são três caminhos que estamos falando para chegarmos a Deus, mas estamos falando de um único Deus, de um único caminho, que este Deus age em perfeita unidade para garantir a redenção da nossa alma. Se a Trindade trabalha em harmonia, isso é marcante no sentido de que a igreja também deve viver em perfeita harmonia e unidade. Você, eu, não somos frutos do acaso em sermos cristãos, em sermos servos de Jesus Cristo. Nós somos resultados de uma obra eterna que foi feita como plano pelo Pai. Nós fomos eleitos pelo Pai, santificados pelo Espírito Santo e lavados pelo sangue de Jesus. Se esse vídeo foi bênção para você, não deixe de compartilhar com no mínimo uma pessoa para que mais vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Graça e paz os sejam multiplicadas.